Então, se tratando do processo de evolução das formas de acordo com o material de origem, nós estamos aqui numa área onde eu cresci. Então, assim, já tem bons anos que eu conheço bastante esse local, digamos que mais de 40 anos que eu convivo aqui nesse ambiente. Então, é um tempo até relevante, eu poderia dizer, para que a gente pudesse, nesse percurso aí, estar observando o desenvolvimento de formas, a mudança das formas, né? Então, aqui nesse local, onde vocês podem observar, aqui ainda tem um sinal de barranco ainda. Olha só, aquilo dali era um barranco que era mais ou menos da minha altura, chegasse a 1,5 m, a quase 2 metros de altura. E por aqui, então, passava o córrego, né? O córrego que eu vou estar mostrando para vocês. E com o passar do tempo, enchentes, processos erosivos, o que foi ocorrendo? Essas formas, o processo de erosão vai alterando as formas. Vocês podem observar aqui, eu vou estar mostrando para vocês, olha só. Aqui a gente pode perceber, aqui nesse local, né? Então aqui o córrego hoje, parte dele passa, né? Passava aqui e nós vamos até ali mais adiante, agora que é o local onde ele passa atualmente. Então o que a gente vai observando? A gente vai observando um processo de erosivo, né? Onde as formas vão evoluindo a partir da remoção dos materiais. E aí, o que vai garantir essa forma ser mais rapidamente ou lentamente alterada? É o tipo do material pré-existente e é também as condições ambientais que o local passa. Aqui é uma área totalmente antropizada, né? Deveríamos ter aqui então matas ciliares e, no entanto, com a retirada da mata ciliar, a gente já sabe que é um dos primeiros elementos que ocasiona a aceleração de todo o processo erosivo. E não somente a retirada da mata ciliar, mas aqui também é uma área de pastagem. A gente pode observar ali os animais, né, as vacas aqui que estão se alimentando nesse lugar. Então, por ser um local de pastagem, a gente tem processos antrópicos que ajudam a acelerar a evolução das formas. Então, vejamos bem, se a gente for medir em passos, de onde era esse curso fluvial passava, até onde ele está passando hoje, num período aí de 40 e poucos anos, então a gente poderia dizer que temos mais de 15 metros de mudança de percurso fluvial. Ou seja, levando em consideração que isso daqui é um local de referência, uma dos cursos fluviais que abastece o córrego, o rio Lambari, né, que é um curso fluvial maior aqui da nossa região. Então esse daqui é um dos seus afluentes e eu poderia dizer para vocês que nesse período então houve um processo bastante acelerado da evolução desta forma. Então, aqui mostrando para vocês já onde é que está o curso fluvial hoje, né, onde eu disse para vocês que houve uma mudança do curso em decorrência das formas de uso da área. E aqui a gente pode observar, em todo esse local aqui, que isso daqui tudo era área, né? É uma área onde nós temos processo de deposição de sedimentos. Todo o material que tem aqui é um material bastante arenoso. Júlia, vem cá, menino. Eu vou deixar. É vaca, tá correndo atrás. Então, trabalho de campo tem isso, né? Tem vaca, a gente tem medo de vaca e tal. Então, ali a gente pode observar, ali naquele local, a gente tem material arenoso, onde dá para a gente perceber claramente que isso daqui é uma área de deposição, né? Logicamente é uma área de baixada, né? Então, ali assim,
é onde passava o curso fluvial. E a gente vê então como é que houve essas mudanças, olha só, que dá para vocês observarem, né? Como é que essas áreas foram sendo alteradas e, logicamente, quase que 100% da área sem a vegetação ciliar nesse local. E aqui nós temos o material, está aqui na mão da Júlia. Esse daqui mostra claramente, né, que é um material de deposição, processo de deposição. Então a gente vê essas pontas bem enroladas de seixos. Esses seixos significa que passaram por processos, né, erosivos, nos quais então deixaram eles com suas pontas bem lapidadas. E a areia é o sinal do material de deposição. Então aqui nós estamos numa área de deposição de sedimentos, que é uma área de baixada, a área próxima ao curso fluvial, isso é comum. Então, mas aqui o que é importante frisar para vocês é a mudança do curso fluvial em decorrência do tempo, em decorrência da estrutura do material bastante arenoso, área de latossolos, né? E em decorrência também da forma de uso da área. Então, nós já estamos aqui numa outra área onde eu achei interessante mostrar para vocês o perfil desse barranco aqui, dessa área, desse curso fluvial. Olha só. Então, veja bem, esse perfil é um perfil até considerável em termos de altitude. E a gente pode observar que não há nele aqui nenhum substrato rochoso. Não há intercalação aqui então com blocos de rocha, que seja seixos. Quer dizer, nós temos aqui uma área de serra, né, uma serra não tão alta, mas é uma serra onde a estrutura do material que é apresentado aqui por meio do perfil aqui desse barranco é um material que há apenas a presença do solo, né, e um solo de coloração diferenciada, significando aí então latossolos que varia do amarelo, né, até um material mais argiloso ali na base, né, que está mais próximo da água. E não deixando de ter aqui um considerável volume de areia também, por ser uma área, aqui a gente pode observar, por ser também uma área de deposição de sedimentos, tá? Então, esse curso fluvial é o mesmo que eu mostrei agorinha, e é importante vocês saberem que esse barranco aqui, na verdade, passa por processos erosivos, né? Então, esse curso fluvial, ele não passava aqui nesse local. O local onde ele passava é bem mais ali atrás, onde estão aquelas pessoas que são minha irmã, minha mãe lá atrás. Então, esse curso fluvial passava naquela direção. Com o passar do tempo, né, foi erodindo, e foi havendo aqui o recuo, né, o recuo da vertente, na verdade, né, essa vertente foi recuando exatamente porque num certo período aí anterior, essa área todinha foi desmatada, e com o desmatamento e o forte volume de água das enchentes que passa aqui nessa área, por ser uma área de serras, então fez com que fosse erodindo o solapamento das bases, nessa área aqui, tá? Então foi havendo solapamento das bases e, consequentemente, o desbarrancamento, né? E o desmoronamento da área, então, foi fazendo com que fosse recuando, até que com o passar do tempo em que parou de desmatar a área, parou de fazer a roçagem por ser uma área de pastagem e deixou a vegetação do cerrado crescer naturalmente, então o processo ele está meio que contido nesse momento, né? Porque nós temos então aqui, temos até algumas espécies vegetais que que já nasceram, que já cresceram aqui na área, né? O que não significa que o processo parou,
Então o processo erosivo ele ainda continua porque nós temos áreas descobertas de vegetação e consequentemente quando a água da chuva cai, infiltra naquela área ali em cima, então o processo de infiltração dessa água nós sabemos que a água ela é o principal agente químico e erosivo que tem na superfície terrestre, né? Então toda essa dinâmica da água ela vai fazendo com que haja alteração na estrutura física química desse perfil de solo e, consequentemente, nós vamos ter, então, a continuidade dos processos erosivos. Eu estou falando muito de processos erosivos, por quê? Porque é o processo erosivo que faz toda a dinâmica de alteração das formas do terreno, tá? Então, nós temos que ficar bastante atento a esses detalhes de alteração de formas a partir de um contexto local. Então, Jurandir Ross, quando ele apresenta a taxonomia do terreno, onde ele mostra que a menor unidade geomorfológica está numa área de vertente ou numa área de vossoroca, e isso daqui exemplifica bastante o que Jurandir Ross diz dessa menor unidade de análise geomorfológica, que pode ser uma vertente ou então aqui no caso uma área de curso fluvial. Então, é importante a gente ficar atento ao analisar as paisagens, aos pequenos processos que a partir dele é que tem o desenvolvimento de todas as formas num conjunto maior. Nessa área aqui, onde está a Júlia ali servindo como ponto de referência, é o local de antiga passagem do curso fluvial. Então aqui até ainda temos alguns remanescentes de vegetação dessa área, então o curso fluvial passava aqui. É lógico que é uma área, por ser mesmo uma área de pé de serra, o curso ele não vinha de forma retilínea, mas ele fazia bastante meandros aqui, logicamente nesse local, e então foi passou por um processo de deposição, né, de sedimentos, como eu disse para vocês, e hoje aparentemente, se a gente não conhecesse o passado, a gente nem saberia que um dia passou um curso fluvial aqui nesse lugar. Então veja bem como é que ele vai recuando no sentido, direção ao pé da serra. Aqui a gente então tem uma parte do curso fluvial, né? Ele está com água nesse momento, mas é um curso fluvial que ele passa pouca água, olha só ali, a gente dá para ver o pé da Júlia, né? Ele é bastante raso e olha só para vocês verem como que está de processos erosivos. Então tudo isso são elementos que vai alterando a forma do terreno, né? Consequentemente a forma do relevo da área. E olha só, o que a gente tem aqui é uma quantidade expressiva de materiais sedimentares, né? Olha só, isso daqui tudinho são materiais sedimentares advindos das áreas amontantes desse local onde nós estamos. E veja bem como é que está bastante avançado o processo erosivo das margens desse córrego, né? E ali onde a Júlia está, a gente pode observar os blocos de rocha, os seixos, né? Que estão com as suas pontas bastante desgastadas, que é um sinal do processo de rolamento desta área, né? Que ocorre aqui, rolamento de quê? A água da chuva cai lá sobre a serra, então pega esse material e ele vem fazendo isso daqui. No que ele vem fazendo isso daqui, então, ele vem lapidando essas partes que eram antes pontiagudas. Só que é importante a gente levar em consideração o material que vai sendo perdido nesse trajeto, é um material que vai se tornando partes menores, como a gente pode observar aqui, até a grãos de areia, né? E tudo isso é o material que vai compor então as margens do córrego, né? E consequentemente ajudar aí a promover processos de sedimentação no leito, né? Fazendo com que o leito fluvial, ele em determinada época do ano, a gente quase nem vê a água mais, porque ela vai sumindo.
Então, todo o processo de assoreamento do leito do rio, do córrego, ele vai se dando exatamente por causa do processo de fragmentação desses materiais que eu acabei de mostrar para vocês e também pela falta de vegetação ciliar que tem. E agora nós vamos conhecer ali uma outra área, que é a área da serra, e vamos estudar um pouco mais de outros elementos importantes no processo de morfogênese e morfodinâmica do relevo. Então, toda a dinâmica do processo erosivo que vai ocorrendo numa área de pé de serra tem a tendência de suavizar as vertentes ou então de dar uma acentuação no processo de declividade das vertentes. Nesse local aqui, onde nós estamos, tá? Ali houve uma suavização dessa área de vertente, porque o barranco aqui ele era bastante íngreme, tá? E tudo isso daqui são as áreas onde essas formas foram sendo alteradas em decorrer do tempo, da forma de uso e do tipo de estrutura geológica do terreno. Então, aqui nós estamos subindo essa área de vertente de serra até íngreme. O coração está acelerado, porque a subida ela tem até assim um considerável descida e subida, bastante íngreme, mas nós vamos chegar lá. Esse sacrifício todo, eu acredito que vale a pena. Primeiro, porque eu acredito no meu trabalho. Segundo, porque eu acho inconcebível a geografia, em específico a geomorfologia, sem um trabalho de campo. Como estamos em época de pandemia, essa foi então a alternativa que eu achei. Então, a gente veio até esse lugar aqui, no topo desta serra, para a gente falar um pouquinho para vocês sobre geomorfogênese e morfodinâmica, os processos de evolução das formas de relevo, né? Como nós bem vimos, toda a evolução da forma do relevo, segundo foi proposto por Davis, Penck, Heck, por Jurandir Ross e também por Absaber, né, que é os nossos geomorfólogos brasileiros, e eles, cada um tem a sua teoria acerca de como é que a forma evolui, né? Então, a partir de todo o conhecimento que a gente já tem da evolução das formas, do que propôs cada um desses teóricos, nós vamos tratar então aqui agora, a partir da observação desta paisagem aqui, de alguns elementos importantes, levando em consideração a morfogênese. Então, a palavra morfogênese quer dizer a gênese das formas do terreno. E como nós já estudamos lá na geologia, né, o processo de evolução do planeta Terra, ou de construção do planeta Terra, deu-se num contínuo processos, eu poderia dizer assim, associados à tectônica de placas. Então, o movimento de tectônica de placas, né, movimento convergente, divergente, né, transformante. Então, tudo isso foram os responsáveis pela a dinâmica de evolução da parte continental e da parte oceânica. Então, hoje a gente tem toda a constituição do planeta dividido em áreas continentais e áreas oceânicas. Então, todo esse material que envolve as áreas continentais e as áreas oceânicas advém então do interior da crosta terrestre, núcleo, manto, né, até que esse material ele possa então extravasar e alguns aparecerem de forma bem explícita como áreas vulcânicas e outros estarem recobertas por solos, por vegetações, em que o decorrer da história do tempo, da história geológica, foram se encarregando então de estar dando formas e formando e transformando formas, né, pré-existentes. E eu poderia se dizer então que o material constituinte
dessa dinâmica, ou seja, os tipos de rochas, são basilares para que a gente possa compreender então a dinâmica de evolução das formas. Então nós temos os grupos de rochas associados às rochas metamórficas, né, que tem um grupo aí bastante considerável, o grupo associado às rochas metamórficas e às rochas sedimentares. Então, dividido nesses 3 grupos de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, está composto todo o planeta Terra. E aqui nós estamos numa área de terreno onde, como eu disse anteriormente, toda a dinâmica de movimento de placas que traz essa irregularidade do terreno, né? Então, para que a gente possa observar aqui, vocês vão ver serras, né? E observem bem o modelo, tá, do topo das serras, tá? Olha o modelo do topo dessas serras. É bastante interessante, né? E observem a irregularidade do terreno ali, áreas, né, onde passa um curso fluvial, tá? Então, aqui nesse local, a gente pôde observar uma área de bacia. E vocês viram que todo esse entorno aqui tem muitas serras. E por ter muitas serras nessa área aqui de entorno, então forma-se então uma bacia hidrográfica aqui. Aqui é a área da bacia do rio Lambari, onde nós temos as nascentes do rio Lambari em toda essa conjuntura de serras que nós temos observando aqui agora nesse momento, tá? Então, a morfogênese, mais uma vez voltando nesse assunto, a dinâmica da gênese das formas do relevo, então está associada ao tectonismo, ao movimento das placas tectônicas que dá então toda essa irregularidade das formas que nós estamos observando. E o tempo geológico, né, a história do tempo geológico com fases climáticas diferenciadas, ora úmida, ora seca, o que que faz? O clima, ele com seus elementos, sol, chuva, calor, frio, são os principais responsáveis pela dinâmica de esculturação desta forma. Então, onde tem processos mais intensos de dinâmica com calor, muito sol, a nossa área tropical, por exemplo, se encaixa nesse modelo que eu estou dizendo. Toda a área tropical, né, ela tem uma dinâmica de processos mais acelerada, tá? Em decorrência de, aqui, por exemplo, 2 estações bem definidas, então um período seco, um período de chuva. Então tudo isso favorece a dinâmica de evolução da forma. E aqui, nessa área de topo de serra, né, o topo de serra arredondado, vai mostrar para nós a própria dinâmica do material constituinte, tá? Vejamos bem que eu vou explicar sobre isso. Quando nós temos materiais constituintes de estrutura sedimentar, o topo da serra tende a ser horizontalizado, tá? Quando nós temos materiais constituintes das serras, ali, materiais associados a metamórficos ou a magmáticos, rochas desse grupo, então nós temos serras de topos mais arredondados, que é os topos das serras da área onde nós estamos aqui. Então, esta área é uma área onde nós temos um grupo de processos metamórficos, sedimentares e magmáticos. Então, isso daqui faz parte do arco magmático de Goiás, que está dentro do ciclo brasiliano, que pega também essas extremidades das calhas da bacia do São Francisco e da bacia do Tocantins. Então, nós estamos nessa calha. Então, entre a bacia do São Francisco e a do Tocantins. Nessa calha aqui que existe, então, tem todo esse conjunto de serras onde nós estamos. Aqui, essa serra aqui faz parte do conjunto complexo Serra Geral de Goiás, que vem da Serra Dourada, ali da região
do Planalto Central de Goiânia, né, que pega ali então todo o contexto da Serra Dourada e vem sentido norte do país e pega então a parte do estado do Tocantins. E aqui então nós temos uma complexidade de materiais rochosos que envolve desde os granitóides, tá? Que envolve também rochas associadas a ardósias. Então, assim, materiais metamórficos e materiais magmáticos, tá? Só que esse material, ele está todo recoberto por um solo, e é um solo de latossolos. E por que que temos essa cobertura, então, vegetal? Essa cobertura de solo está associado aos processos intempéricos que essa região foi sofrendo no decorrer da história geológica, associado aos processos intempéricos e também o tipo de vegetação, que é vegetação de cerrado, né, onde a gente pode perceber então que aqui já está uma área totalmente antropizada, pastagens, né, que foi dando lugar às pastagens. E eu vim nesse lugar aqui exclusivamente para que a gente pudesse ver então o pôr do sol, né, que é uma das minhas paixões. É uma aula de campo em área de pôr do sol. A tendência era que a gente estivesse no Jalapão, como não podemos nesse momento, né, então vamos aqui ao que temos para hoje, tá? E aí a gente pode observar então que todo o material, a estrutura do material, ela vai comandar a aparência externa que a gente vê nas formas. Se eu tenho na estrutura aqui então, na morfogênese, a gênese dessa forma então é um material estrutural associado a rochas metamórficas e magmáticas, tá? Do grupo cristalino, ou então posso dizer para vocês granitos, ardósias. Então são materiais que existem aqui que compõem a estrutura dessa serra onde a gente está. Então esses granitóides, são estruturas rochosas bastante resistentes aos processos intempéricos em relação a uma estrutura sedimentar, por exemplo, né? Então, tratando para vocês aqui de formas do terreno em estrutura de material cristalino, em estrutura de material magmático e sedimentar, ou metamórfico, nós temos esse perfil de terreno aqui, né, onde os topos são bastante convexos, tá? O que é diferente de áreas de estruturas sedimentares, onde nós vamos ter os topos bastante horizontalizados. Então, esta área aqui, tratando para vocês em termos de condições de solo, é uma área que compõe latossolos e cambissolos nessa área de serra, né, nos pés da serra, no sopé da serra eu poderia dizer, e que é bastante intemperizado e totalmente alterado por formas de uso e ocupação, tá? Onde deveria ter aqui espécies de cerrado, a gente está vendo somente área de pastagens. Então a forma de uso dessa área é pecuária hoje. Mas nós já tivemos aqui processos de ocupação associados ao cultivo do arroz, aqui de banana, nessa área de serra, né, onde as vertentes da serra são propícias a isso. Então nós já tivemos vários policultivos, né, lá nos 30 anos atrás, policultivos nessa área que foi então dando uma espécie de reconfiguração desse espaço. E aqui então, para que a gente possa observar, nessa área de serra, como eu disse para vocês, que há uma complexidade muito grande de material existente aqui, é importante eu mencionar para vocês que dentro da complexidade desse material existente, naquela serra onde o sol ainda está pegando sobre ela lá ainda, ali tem áreas de cavernas. Interessante, né? Então, só para a gente ver a dinâmica desse material aqui, o quanto ela é complexa, que vai desde materiais metamórficos até materiais sedimentares, porque nós temos então áreas de grutas ali naquela serra,
né? A gente não visita porque como aqui tem onça nessa área, e então a gente prefere não correr esse risco, tá? Devido então à grande quantidade de animais que tem ali que pode ser nocivo. Então, dizendo para vocês que esta forma dessa paisagem aqui, ela evoluiu a partir da sua estrutura de material metamórfico e magmático. Aí vocês poderão me dizer assim, mas material magmático aqui nesse lugar, né? Como assim? Nós sabemos que quando o material magmático vai subindo do interior da crosta, ele vai se resfriando lentamente ou então rapidamente. Nessa dinâmica de resfriamento lento, né, dá-se tempo então de criar os cristais, os minerais que estão presentes nas estruturas rochosas, e dá também condições de que as formas vai se agasalhando nesse processo de tempo mais lento, tá? Então esse material vai subindo, só que ele não extravasa, como em áreas vulcânicas, como em áreas de encontros de placas tectônicas. Então esse material não extravasa, ele fica uma rocha intrusiva, né? Magmática intrusiva, eu diria assim. Então, dentro dessa dinâmica de rochas magmáticas intrusivas, que compõem então a morfogênese dessa área, dessas formas de relevo que a gente tem aqui, eu poderia dizer para vocês que elas corroboram com que estas formas do terreno tenham esse topo então convexo, tá? E aí a gente sabe que aquela área que a gente está vendo lá na frente é uma área que já está também antropizada por processos de desmatamento. Então só não foi desmatado aqui a área do topo, bastante lá no topo mesmo da serra, das mais altas, né? Mas que as áreas mais baixas todas foram desmatadas. E por ser uma área onde o perfil de solo ele é bastante espesso, desde o topo até a sua base, favorece então com que desenvolva-se bastante processos erosivos, e esses processos erosivos são os responsáveis então pela dinâmica de esculturação, de transformação das formas, né? Onde eu mostrei para vocês os cursos fluviais que passava por um percurso e agora passa por outro percurso, exatamente por causa da dinâmica então de material, das condições do material estrutural, né? Da dinâmica climática da área, né? Por ser uma área com esse tanto de serra, dá para a gente analisar a quantidade de água da chuva que consegue aglomerar então toda essa bacia aqui. E daí então a gente, com a dinâmica das vertentes bastante íngreme e muitas vertentes, favorece a velocidade do fluxo de água, que é um elemento importante a gente considerar. Então, a velocidade do fluxo de água favorece a evolução mais rápida dos processos erosivos, tá? Eu espero que tenha ficado esclarecido para vocês sobre a importância de compreendermos a estrutura que compõe então a forma do terreno, para que a gente compreenda o porquê destas formas de terreno, no caso aqui de topos convexos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, olha só que a gente vê as vertentes, é um conjunto de vertentes côncavas e convexas, né, que compõe então todo o talude da serra, tá? Os cursos fluviais aqui dessa região, eles já são, a maioria intermitentes, exatamente por causa dos processos antrópicos que tem nesta área, tá? Então ali nós temos a Júlia, que está me ajudando nesse trabalho de campo, né? Onde eu gostaria que tivesse muitos alunos, mas tenho a Júlia, que me ajuda aqui, né? Então vejamos bem esse pôr do sol maravilhoso,
para explicar para vocês sobre morfogênese e morfodinâmica. Então, quando eu falei de morfogênese, eu disse da estrutura do material que dá origem a estas formas, que é o material metamórfico e magmático, tá? A morfodinâmica está associada aos processos intempéricos, como eu estava dizendo, da água da chuva, né, da velocidade do fluxo de água, que cai então sobre esse local e vai promovendo toda a alteração do material superficial e, logicamente, o carregamento desse material que está nas partes mais altas vai para as partes mais baixas, provocando o assoreamento do leito dos córregos, fazendo com que então eles vai perdendo a capacidade de fluxo e velocidade de água nos leitos fluviais, né? E isso é de ser considerado que num contexto de um córrego só, o que nós temos de volume, fluxo e velocidade de água. E se a gente tem isso como ocorrendo em todos os cursos que abastecem um leito maior. Por exemplo, esse curso fluvial aqui, ele vai cair no leito principal do Lambari, que cai lá no Rio do Ouro, que cai no Canabrava, que cai no Tocantins, enfim. É um conjunto que forma um todo maior. Então, a bacia do Tocantins, que é essa bacia que dá nome também à nossa região geomorfológica de depressão do Tocantins-Araguaia, ela pode ter o seu volume de água sendo diminuído em decorrência das formas de uso de pequenas áreas como essa que nós estamos aqui. Tá? Então é importante trabalhar com a conscientização dos moradores dessa área para que ainda consiga atuar favorecendo, né, a permanência então das nascentes ou então a recuperação das nascentes dessas áreas. Tá? Eu espero ter ficado claro para vocês sobre esse tema da nossa aula de hoje. Vejamos bem que aqui já é uma área que tem remanescentes de vegetação de mata ciliar. Aqui passa um curso fluvial, né? Nós temos Cega Machado, que nessa época fica muito bonito, florido, tá? Já está ficando a noitinha. Nós ainda estamos aqui olhando, né? Então, toda essa área onde tem vegetação, onde passa um curso fluvial. Aqui uma área de baixada com material de deposição, né? E nós temos a serra onde a gente estava, topos bastante arredondados e já podemos apreciar a lua. Eu gostaria de encerrar essa aula então com essa bela paisagem que mostra pra gente o perfil do terreno dessa área, tá? Olha só o topo das serras, tá? Aqui dá pra gente ver como que é a dinâmica, né? Como que é a dinâmica, não, como que é o perfil da face daquela serra. Então vejamos bem. Todas de topos arredondados, tá? Então esse é o pôr do sol aqui da Lambari. Então, com esse pôr do sol, eu gostaria de desejar a todos vocês um bom bimestre letivo, né? Que todos os alunos possam nos acompanhar no decorrer das nossas atividades. Nós vamos ter outras experiências, outras práticas de campo, para que a gente possa compreender o processo de evolução das formas do terreno. Então, com essa paisagem exuberante do pôr do sol, é que eu dou a vocês as boas-vindas.